Meu nome é David Monteiro Cerejo, eu sou da etnia Caigangue, eu faço parte da terra indígena São Jerônimo e eu tenho 27 anos. Eu não cresci dentro da terra indígena, eu conheço bem pouco, eu já fui algumas vezes dentro da terra, mas não foi assim sempre aprofundado, sempre faltou assim, às vezes que eu tinha ido era quando eu era criança, então faltava aquele a mais assim, porque eu não entendia muito bem sobre quem eu era, meio que eu vivia em dois lados assim, né? E às vezes que eu fui, eu conheci mais assim o colégio, algumas partes ali, e conheci alguns parentes também. Lembro poucos assim deles. Eu não conheço bem assim, com certeza, um pouco da história, eu sei mais ou menos o que me contaram. Teve algumas guerras antigamente, ali na década de 80, um pouco antes também. A aldeia em si era bem grande antigamente, antes disso. Depois, quando chegou os colonizadores, aí eles começaram a perder esse espaço, eles criaram leis para começar a pegar esse espaço através do governo mesmo, e eles foram perdendo até que um dia ficou um espaço pequeno ali para eles. A minha mãe chama Irene Mariano Martins, ela é da etnia Caigangue e também da etnia Tereno. A minha avó e o meu avô também são da etnia Caigangue e Tereno. Minha mãe sabe bem pouco também dessa parte, assim, sobre essa etnia. A minha avó também sabe um pouquinho. Elas acabaram se perdendo nesse tempo aí, essa história, assim, porque elas sentiam muito, na época, quando eram jovens, sentiam muito, assim, de falar, assim, um pouco medo de falar disso, e acabaram até perdendo um pouquinho a voz de falar a língua deles, eles se perderam nesse meio aí também. O meu pai não é indígena, ele morava perto da reserva indígena, que é a reserva de São Jerônimo. E daí ele tinha meio que acesso lá, ele entrava, tinha vários amigos lá dentro, aí ele ajudava lá dentro também, quando eu era mais jovem. E ele, nessa convivência, ele aprendeu a falar Caigangue. Então ele fala, assim, da minha família, assim, por parte de pai e mãe, ele é o que mais fala, assim. Acho que sim, porque eu gostaria. Porque é que nem eu não quero, digamos assim, perder essa cultura. Eu queria passar para os meus filhos, para os meus netos, contar um pouco dessa história e contar assim na língua caigangue. Eu estudei no colégio da cidade porque eu morava com meu pai e com minha avó. A minha mãe, quando me teve, ela é bem nova, e aí eu fiquei mais com a família do meu pai e da minha avó. E por isso eles moravam na cidade. Aí eu fui estudar no colégio da cidade. Eu fui estudando no colégio até a minha 5ª série. Que foi um período assim que meio que não sabia que eu era indígena, sabe? A partir da 5ª série que foi onde eu senti assim que tinha algo a mais. Que já tinham me falado assim, mas era criança, não tinha entendido. E na 5ª série foi que eu me senti que eu tinha um outro lado, assim, uma outra família. Foi quando eu senti um preconceito, assim, digamos, porque algumas pessoas me julgavam diferente
e eu me sentia também um pouquinho diferente. E a partir dali, eu reprovei a quinta série, né? Porque eu não queria ir pro colégio mais, porque eu não entendia o que estava acontecendo. A partir dali, eu comecei a procurar mais a minha mãe. A minha mãe sempre esteve presente, na verdade, mas ela que me procurava. Aí eu comecei a procurar ela. E daí ela começou a me explicar, do jeito dela bem calmo, quem eu era. Eu comecei também a entender que aquilo ia ser para sempre, aquele, digamos assim, preconceito, se eu não soubesse me impor ali. Mas eu entendi, eu comecei a meio que relevar, a perdoar assim as pessoas, porque me fazia bem, né? Eu perdoava e continuava. Eu fui até o meu primeiro ano assim, aí a partir do primeiro ano eu já entendia quem realmente era, só que eu ainda senti um receio por parte da minha família, de parte de pai, que às vezes alguns tios, alguns primos falavam para eu dizer que eu não era indígena, falava que era para dizer que eu era de outra, tipo, que eu era, sei lá, japonês ou algo assim, mas não indígena. Assim, algumas pessoas, não eram todos, tinha muitos tios, muitos primos também que sempre me ajudaram assim a entender, contanto que tenho um primo hoje que me ajuda bastante quando eu preciso nessa parte assim de entender, que nem o ciclo está me proporcionando agora entender muito melhor essa área. Aí do primeiro ano foi tranquilo, a minha mãe sempre esteve presente ali, eu sempre sentia calma quando a gente estava junto, eu ia na casa dela. A minha mãe também teve uma história assim, um pouco, digamos, sofrida assim, mas eu percebi pelo que ela me contava que ela levou sempre na calma, nunca levou pro lado assim, tipo, de agir sem pensar ou agir na hora, ela sempre na calma, e o tempo iria arrumando tudo, assim. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me formei, aí eu fui para Curitiba. Eu estudei 3 anos de curso técnico em agropecuária, numa cidade vizinha, que se chama Sapopema. Depois que eu me formei, eu fui para Curitiba, morar com uns tios lá, por parte de pai. E eu trabalhei um pouco nessa área também, mas não me sentia à vontade. E depois que passou a pandemia, que ainda estava em Curitiba, aí eu voltei embora. E aí que eu comecei a me aproximar melhor ainda da minha mãe. Que daí aquele tempo aquela calma que ela tinha, aquele tempo que ela deixou se resolver, foi que a gente se aproximou. Que ela depois me explicou melhor, que daí eu já era de maior. Eu também expliquei todo o meu trajeto para ela, o que eu passei. Tem muita coisa que eu acho que eu explicava, mas ela não entendia muito bem o que eu passava, assim. Eu acabei até escrevendo uma carta para ela, aqui no ciclo tinha uma carta ancestral e eu dediquei essa carta a ela. A minha irmã já tinha falado um pouco sobre o ciclo. Sobre o vestibular indígena. E daí ela falou que tinha um ciclo na UEL, que foi onde eu me interessei mais. Porque a gente se conecta mais, e ela explicou bem direitinho. E ela contou também um pouco sobre o curso que ela estava fazendo. E a partir dali eu voltei a estudar também, assim, pessoalmente, porque eu tinha parado. E fiz o vestibular para entrar na UEL. E o ciclo tá sendo mais do que eu esperava ainda. Eu tinha uma expectativa e atendeu melhor ainda do que eu esperava. Porque além de ser algo que beneficia para o curso que a gente vai, é algo que também a gente se conecta com os nossos antepassados, com a nossa raiz. Tinha muita coisa que eu não entendia, principalmente sobre
outros indígenas, o que eles passavam, outros povos. E isso tá sendo, assim, muito aproveitador, assim. Eu tô me sentindo, digamos assim, eu sempre me senti meio que dois lados, assim, né? Eu vivia um pouco lá e um pouco aqui. Agora eu me sinto, assim, realmente entendido com os dois lados. E eu acho que a melhor escolha que eu fiz foi vir para o UEL. O curso que eu escolhi foi medicina. Foi através um pouco assim, um espelho da minha irmã, que ela já está cursando. E eu acho que meio que foi um empurrãozinho dela, assim. A minha irmã é mais nova do que eu, mas ela tá sendo assim um espelho para mim. E a minha expectativa daqui para o meu futuro, eu acho que eu quero me especializar em algo assim que beneficie tanto a minha comunidade quanto um pouco da minha família. Queria me profissionalizar em oftalmologia, algo assim relacionado.